Olá, gente! Seja bem-vinda a mais uma aula aqui no canal. Estamos na lição 8, falando sobre emoções e sentimentos. A batalha do equilíbrio interior. A verdade prática fala: acima de tudo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, o único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar o nosso entendimento. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre as emoções e também sobre os nossos sentimentos. Antes de começar a lição, eu queria fazer uma pergunta para você. O que é emoção? O que para você é emoção? Emoção é algo mais passageiro, como tristeza, como alegria. Já o sentimento é algo mais duradouro, envolvendo a nossa interpretação consciente das emoções. Os sentimentos, ele molda a nossa identidade e as nossas relações. Então, nessa lição, a gente vai abordar um pouco sobre os pensamentos, os sentimentos e as emoções. E aí a gente vai ver que no Brasil o transtorno depressivo tem crescido bastante. E aí, onde eu encontro paz, Carol, para continuar? Onde eu encontro firmeza para continuar? Na palavra. Deus é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Então, Jesus, ele é a fonte da vida equilibrada. A gente vai ver em Provérbios 4:23 que diz: de tudo que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque deles procedem a fonte da vida. Tem outro versículo aqui que eu acho muito interessante também, que é em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, a gente vai ver que a gente precisa ter cuidado com os nossos sentimentos. Na lição, fala sobre a festividade, sobre a emoção e o sentimento. E aí a gente é ser humano e a gente tem emoções. Aí aqui fala, emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar. Como eu já falei, como o medo, como o susto que a gente não pensou e aconteceu. Já o sentimento é algo mais duradouro, é algo que eu nutro dentro de mim. Como, por exemplo, a raiva, a intriga, a inveja. Já é um sentimento que é duradouro, que fica enraizado dentro de mim. Continuidade, os principais afetos. A gente vê desde a criação, né? Adão, quando ele se acordou que ele viu Eva, ele se alegrou, porque Adão ele já não se sentiu mais só, então ele se sentiu feliz. Foi prazeroso ter uma companheira do lado dele. Mas também a gente vê que Adão e Eva, depois do pecado, experimentou a vergonha, o medo. Então, duas emoções negativas e desagradáveis. Ou seja, a gente, ser humano, a gente passa por várias emoções durante o dia. Às vezes a gente acorda feliz, depois a gente tá triste, depois a gente tá bem de novo. A gente tem as nossas emoções. Aí a gente tem que ter cuidado, não é nem tanto com as emoções. Também é, porque através das nossas emoções a gente toma atitude por impulso e acaba pecando. Mas a gente tem que ter cuidado com os nossos sentimentos. O que aconteceu com Caim. Caim, ele teve inveja. Ele teve ira, ele teve ódio do seu irmão. E a gente vê que a inveja de Caim fez ele tirar a vida do seu próprio irmão. Então a gente tem que ter cuidado com os nossos sentimentos. Por que é que eu tenho sentido inveja? Por que é que eu tenho sentido tanta angústia? Por que é que eu tô com tanta raiva dentro do meu coração? Por que é que eu não consigo perdoar? E essa lição, ela vem pra gente fazer uma autoanálise das nossas emoções. O que é que eu tenho nutrido dentro de mim? Aí é muito interessante, porque aqui na lição também fala sobre reação e decisão. Porque se eu vou nutrir um sentimento ruim dentro de mim, como Caim, que nutriu sobre o seu irmão, um sentimento de ira, automaticamente vai demorar pouco para eu começar a agir conforme eu estou nutrindo dentro de mim. Se eu tenho um pensamento negativo, eu odeio fulana,
eu detesto fulana. Não vai faltar a oportunidade de eu fazer um mal a fulana, porque eu tô nutrindo aquilo dentro do meu coração. É por isso que eu leio aqui para vocês. Guardem o coração. Cuidado com o que está dentro. Tem uma frase que eu amo muito que diz assim: conforme eu penso, eu ajo. O que eu tô pensando, o que eu tô nutrindo dentro de mim, falta pouquinho para ficar visível. Falta pouco para ser notório. E aí, dando continuidade, a gente tem que ter cuidado até em Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. Ou seja, a gente vai sentir ira, a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir rancor, mas a gente não pode deixar essas emoções ser maior do que a gente. Entendeu? Somos filhos de Deus. E a gente sabe que permanecer na ira, que enfim, dá lugar à ira, é do diabo, é pecado. O verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins. E tem muita gente que ainda diz assim: não, mas eu sou assim. Eu falo mesmo e esse é meu jeito. Às vezes machucou alguém, às vezes foi grossa com alguém, às vezes agiu de má fé com alguém e diz assim: mas eu sou desse jeito. Deus me amou assim, mas não é desse jeito que tem que ser. A gente precisa analisar as nossas atitudes. E aí no tópico 2 também fala sobre emoção e pecado. O caráter pecaminoso, raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressão de pecado enraizado no coração. Então a gente tem que ter cuidado com as nossas emoções. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível à reação emocional negativa, como ira, rejeição e outros comportamentos. Quem lembra de Nabal? Nabal é um exemplo disso. A gente tem que ter humildade. O crente, ele tem que ser humilde de coração. O crente, ele tem que reconhecer até a nossa natureza pecaminosa, porque somos falhos, somos imperfeitos, somos dependentes da graça de Deus. E aí, por que é que Davi, mesmo pecando, Davi ainda era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi tinha humildade. É tão importante a gente ter humildade. Eu errei. Esse pensamento aqui, ele não provém de Deus. Esse sentimento aqui, ele não agrada ao Senhor. Quem sou eu para estar com tanta ira, para estar com tanto rancor no meu coração? E aí aqui da lição também fala sobre Nabal. Nabal era um homem soberbo, um homem arrogante. E a Bíblia diz que Davi iria matar Nabal e toda a sua família por conta da arrogância dele, por conta de uma palavra. A palavra arrogante, ela provoca ira. Ela suscita ira, por isso que a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ser humilde de coração. E aí a gente vê lá na frente que a mão de Deus pesou na vida de Nabal, porque Nabal não foi humilde. A gente precisa ser humilde. Continuando, o aspecto positivo da emoção. É muito importante as emoções e tem um lado positivo. O medo faz a gente se proteger. O medo cria-se um alerta na nossa mente. Por aí não, que por aí é perigoso. Por aí a gente pode cair e se machucar. Por aqui, até espiritualmente falando, se eu for por esse caminho, eu posso pecar, eu posso errar, eu posso me afastar. Então, em partes, a emoção ela é positiva também. Nossa autonomia humana, a gente não pode achar que a gente tem o controle de tudo. Sabe que a gente pode tudo. A gente vê que existem várias pessoas que ensinam sobre inteligência emocional, gestão emocional e tudo isso é muito importante. Mas a nossa vida precisa estar guiada debaixo da direção de Deus. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, tudo que a gente faz tem que ser debaixo da palavra. Como é que eu sei, Carol, que a minha vida está debaixo da palavra? Quando a gente lê ela, quando a gente examina as escrituras. Quando a gente tem sede de se aproximar do Senhor, a gente vai criando conhecimento. E eu li esse versículo que ficou muito na minha mente hoje, que é Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que é lindo. Finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja tudo isso que ocupe a sua mente. As emoções, ela vai vir. Os sentimentos também, mas a gente precisa analisar. Isso aqui não pode fazer morada na minha vida.
Raiva, intriga, inveja, rancor, ódio não pode fazer morada na minha vida. Eu posso até sentir, porque eu sou ser humano, a minha natureza é falha, eu sou pecadora, mas não pode habitar dentro do meu coração, porque eu preciso viver debaixo da palavra. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Um forte abraço e até a próxima aula.